Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje então nós vamos dar sequência ao nosso evangelho de terça-feira, né? No capítulo 12, amai vossos inimigos, aquele assunto difícil, né? Para nós habitantes do planeta Terra ainda tão cheio de mágoas. Então é o assunto que a gente vem comentando, né? Capítulo 12, amai vossos inimigos. A gente já estudou um pouquinho no capítulo 11, né, que nós devemos amar os criminosos. Falamos um pouquinho sobre os inimigos desencarnados. E hoje nós vamos estar falando sobre a vingança. Nós vamos estar entrando na instrução dos espíritos, né? O espírito de Jules Olivier, Paris 1862, que vem trazer essa instrução relacionada ao capítulo 12, amai vossos inimigos, né? Ele vai falar um pouco sobre a vingança. Aquilo que a gente sempre quer fazer, né? Com os nossos inimigos, com as pessoas que a gente não gosta, que maltrataram a gente, por assim dizer, né? Maltrataram a gente, por assim dizer. E a gente gostaria sempre de se vingar, né? De uma forma ou de outra. Então, a gente vai estar falando um pouco sobre isso. Lembrando para vocês que começaram o tratamento essa semana, que receberam a instrução por e-mail, são 3 semanas, tá? Terça e quarta, terça e quarta, terça e quarta. Então, durante 3 semanas. Mas a gente lembra, como a gente sempre lembra de outras vezes, tá? Que assim que terminar essa questão do isolamento do Covid-19, que vocês busquem uma casa espírita na cidade de vocês, né? O tratamento, assim, ele vai estar sendo feito online, a gente está fazendo por vídeo, né? Vocês estão seguindo. Mas, assim, aquela mudança que a gente quer na nossa vida, aquela melhoria, né, que a gente quer nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, no próprio ambiente familiar, ele acontece na nossa vida de relação, tá? A nossa reforma íntima, ela acontece fora da nossa casa. Ela acontece quando você passa a modificar a sua forma de pensar, você busca as respostas para as perguntas que você faz, né? E a casa espírita da sua cidade é o local que vai poder te acolher, te orientar e você vai poder fazer parte desse grupo. Então busca a casa espírita ou uma casa espírita na sua cidade, né? Lá você vai ter a palestra pública, as casas espíritas oferecem o trabalho assistencial que você vai poder participar, a casa oferece estudo, não é? Então, assim, toda casa espírita é boa, né? Toda aquela casa espírita que está realmente inserida no ensinamento do Cristo, né? Na codificação de Allan Kardec, aquela casa espírita que não cobra absolutamente nada, seguindo o ensinamento de Jesus, né? Dá de graça o que de graça recebestes. Então, procure a casa espírita, não fique dependente só de vídeos, tá bom? Porque senão a gente fica acomodado, a gente arruma mais uma desculpa, né, daquelas que a gente sempre arruma para acabar não fazendo o nosso esforço próprio, né? O tratamento ele funciona, né? Jesus quer nos auxiliar, mas como médico que ele é, igual qualquer outro médico, quando nós vamos no médico e o médico fala para você assim, né? Você toma 2 comprimidos à noite, às 8 horas da noite. E muitas vezes nós queremos colocar a nossa conveniência e nós falamos, eu não vou tomar 2 comprimidos não, vou tomar só 1, né? Porque eu acho que 2 é muito, né? Ou então eu não vou tomar de noite não, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho preguiça, porque eu esqueço, eu vou tomar de manhã. Então, quando a gente muda a receita, é óbvio que não vai funcionar, certo? O médico, ele quer te ajudar, ele quer que você fique bom, mas é preciso que você colabore com ele. Então, é a mesma coisa, né? Quando nós queremos melhorar a nossa vida. Jesus faz de tudo para nos auxiliar, nossos mentores, nossos protetores, eles não são fada madrinha, tá? Com varinha de condão que faz plim e a nossa vida muda. É preciso que nós façamos a nossa parte, tá? Nós temos que buscar esse auxílio que virá, porque o trabalho é de colaboração, né? As atividades todas que a gente faz, o plano espiritual e nós encarnados, nós colaboramos uns com os outros na nossa melhoria. Por isso que no Evangelho também está lá, ajuda-te e o céu te ajudará, tá certo? Então fica essa mensagem aí para que vocês deem continuidade. Assim que puder sair, né, que a gente estivermos liberados do nosso isolamento, da nossa reclusão, que todos possam retornar para as casas espíritas
cada um buscando a sua que tem a melhor afinidade. Tá bom? Então vamos iniciar a nossa reflexão do Evangelho de hoje, né? Fazendo a nossa prece. Divino Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em torno do Teu Evangelho. Pedimos que abençoe a nossa família, para que todos nós estejamos dispostos, Senhor, a compreender os Seus ensinamentos, mas, acima de tudo, a praticá-los. Nos auxilia, Senhor, a promovermos a nossa reforma íntima, para que possamos ter novas atitudes, uma nova conduta, mais fraterna com todos os irmãos que nos cercam. Obrigado por mais esta oportunidade e ser conosco com o seu amor hoje e sempre. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Então, hoje a instrução dos Espíritos é sobre a vingança e ele não é uma instrução muito longa. Então, nós vamos ver que provavelmente vai dar para ler tudo. Eu creio que dê para a gente ler toda a mensagem, né, para que a gente possa estar fazendo as explicações. Tá certo? Não esqueçam de colocar a água de vocês aí na mesa para ser fluidificada, de chamar toda a família, para que a gente possa estar fazendo a reflexão desse evangelho aqui, tá bom? Então, vamos ler um pedacinho que ele começa assim, ó, sobre a vingança. A vingança é um dos últimos escombros dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer da humanidade. Então, quando ele fala aqui os últimos escombros, né, dos costumes bárbaros, que quando a gente pensa em vingança, a gente já lembra de algo assim muito terrível, né? Vingança é matar uma pessoa, tirar a vida de alguém, como acontecia nos duelos antigamente, né? A gente geralmente já fala em vingança, a gente já lembra daqueles filmes, né? Daquela cultura antiga que tinha dos duelos, porque antigamente funcionava assim, né? Quando você fazia algo de ruim, né, agredia a honra, a moral de uma outra pessoa, eles organizavam um duelo, né? Ah, eu vou me vingar daquele que me agrediu, que me prejudicou. E aí aquela questão do duelo, que ficava um armado de um lado, outro armado de outro lado, e geralmente quem atirava primeiro saía em vantagem, acabava matando o outro. Então, quando a gente queria se vingar naquela época, a gente queria se ver realmente livre, né, do ser que nos prejudicou. Então, era um costume da época, era até permitido por lei a questão do duelo, né? Mas ele diz assim, ó, a vingança, ela representa um indício certo do estado atrasado das pessoas que a ela se entregam e dos espíritos que ainda a inspiram. Então, a gente vem falando nesse capítulo e no anterior a respeito dos nossos inimigos, né? Daqueles inimigos que nos perseguem, que ainda não nos perdoaram e que eles querem nos prejudicar. Então, a gente vem falando dos inimigos desencarnados e esses também nos influenciam a promover a vingança. Nós até já falamos no evangelho anterior, né? Que eles muitas vezes, se nós estamos no mesmo nível, se somos pessoas que não temos bons sentimentos, é que ainda desejamos o mal para as pessoas com quem a gente não tem simpatia, ou para as pessoas que nos fizeram algum mal, a gente deseja revidar, a gente deseja o mal para elas, então nós damos acesso a esses espíritos que estão na nossa mesma vibração negativa, vibração do mal, né? E eles já são nossos inimigos, eles têm muito mais poder, né, de obsessão, de colocar na nossa mente sentimentos e emoções piores do que aquelas que nós já temos quando nós desejamos fazer o mal. Eles vão potencializando aquilo de ruim que já existe em nós. Então, a vingança, ela sempre está relacionada às duas partes. Eu, como encarnado, muitas vezes eu quero me vingar de alguém que tirou a vida de um ente querido, de alguém que me prejudicou, né? E quando nós desencarnamos, nós nos tornamos muitas vezes inimigos desses seres que continuam encarnados, ou então nós já temos, e todos nós temos, habitantes do planeta Terra, que ainda é um planeta no nível atrasado, nós não temos controle das nossas emoções ainda, então nós temos muitos inimigos desencarnados que nos influenciam. Então ele fala que isso daqui é um indício do atraso da nossa alma. Aquilo que a gente sente com relação às pessoas, não precisa ser aquela vingança de grandes coisas.
aquelas antipatias que a gente tem pelas pessoas e que muitas vezes a gente quer prejudicar, porque o que é vingança? A vingança nada mais é do que um sentimento do mal, né? Eu desejo o mal para aquela pessoa. E nem precisa ser alguém que te prejudicou nessa vida. Às vezes aquela pessoa que você encontra no seu caminhar da sua vida, que você não simpatiza, você também começa a ter atitudes anticristãs, atitudes maldosas com ela, que nós vamos ver mais aqui para frente, que se torna uma vingança, por assim dizer, intuitiva. Porque quando nós encontramos alguém que a gente não simpatiza, né, é óbvio que nós já vimos isso, já estudamos a respeito disso, que a gente tem um relacionamento mal resolvido, né, com essa pessoa. Alguma coisa ele nos fez numa vida passada, ou nós também fizemos a ele, porque sempre tem os dois lados, e que cria essa situação de antipatia. Então, muitas vezes, nós não gostamos desses seres com que nós nos reencontramos nessa vida, e nós começamos a ter atitudes que intuitivamente são de vingança, porque você não gosta, não simpatiza, então não precisa ser aquela vingança de você lembrar o que ele fez um mal. Só o fato de você não gostar de determinadas pessoas faz com que você tenha atitudes, né, que acabam prejudicando esse ser. E que intuitivamente ele se torna uma vingança daquela lembrança do passado que você não sabe exatamente o que é. Só pelo fato de você não gostar daquela pessoa. A gente vai ver isso daí aqui um pouquinho mais para frente, né? As várias situações que acontecem. Porque a vingança é o desejo do mal. Eu quero revidar, né, algo que eu sinto que fizeram para mim. É algo que, assim, o meu papel de vítima que eu faço. Então, eu preciso revidar de uma forma ou de outra, eu quero prejudicar alguém, né? Então, ele vai continuando aqui assim, ó. Tal sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e afirme ser espírita. Então, ele vai falar muito dos espíritas aqui, porque nós, na verdade, estamos inseridos dentro da doutrina espírita. Antes de tudo, nós temos que estar inseridos, na verdade, no ensinamento do Cristo, né? Nós somos cristãos e, assim, tudo que paira sobre o planeta Terra, né? Todas as orientações, elas são do Cristo em primeiro lugar, né? Então, antes de sermos espíritas, nós devemos ser cristãos. Mas, como todos nós precisamos estar inseridos em algum grupo que seja de maior afinidade com o nosso pensamento, com o nosso anseio, né, com os nossos questionamentos, então nós usamos alguns rótulos, né? Então nós usamos assim, estou inserida no grupo espírita, que é aquele grupo que vai estudar a codificação de Allan Kardec, estudar o kardecismo, né, o espiritismo, que ele vai falar sobre a nossa jornada em vidas anteriores, em vidas futuras, que a morte não existe, que nós temos inimigos, que o fato deles desencarnarem não muda a personalidade dele, que nossos entes queridos não morrem. Então, essa é assim, a doutrina espírita em que nós estamos inseridos. E como deduz-se, né, que a doutrina espírita é aquela que nos passa um maior conhecimento, uma maior profundidade, de forma racional, sobre o verdadeiro objetivo da vida, né, da onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. Então, o espírita é aquele que recebe o maior conhecimento, né? Isso não quer dizer que ele saiba praticar, não é? Mas, assim, ele recebe o maior conhecimento das verdadeiras leis da vida, então ele precisa se esforçar mais para promover a sua reforma íntima. Embora nenhum espírita, né, já tenha atingido um nível de anjo, muito pelo contrário, né? Nós somos pessoas com todos os defeitos, igual à grande humanidade do planeta Terra, nós estamos inseridos aqui para aprendizado, temos 1000 dificuldades com as nossas emoções, tudo que a gente, né, estuda e que a gente fala para as outras pessoas, em primeiro lugar, tem que ser para nós o aprendizado, né? Porque o ouvido mais próximo da boca que fala é sempre o nosso, né? Então, quem fala é o primeiro que tem que estar praticando. Mas nós sabemos que não é fácil, mas ele vai falar muito do espírita, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está mais voltado para quem está dentro da doutrina espírita. E para quem está iniciando também, para quem está entrando, né, no conhecimento da doutrina espírita, porque
muito será pedido a quem muito recebeu, certo? E o espírita é aquele que tem que fazer um maior esforço por ele ter um conhecimento mais aprofundado das leis da vida. E reconhece o verdadeiro espírita não é porque ele é bom, não. É pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. Esse é o espírita. Ele não é aquela pessoa que sabe fazer, não que sabe praticar, mas é o que está se esforçando, pelo menos que precisa se esforçar. Não é se ele está se esforçando ou não, isso aí é Deus que está vendo, o Cristo que está observando, né, os seus mentores. Mas é assim, é a nossa proposta. Então a gente vai ver que esse espírito aqui, ele fala muito do espírita, que para o espírita a vingança é inadmissível, tá? Então ele vai falar assim, então quem quer que se diga e afirme ser espírita, né, esse sentimento jamais deve vibrar no coração. E ele continua aqui, vingar-se é, vós o sabeis, tão contrário a este mandamento do Cristo, que é perdoai vossos inimigos. Que a pessoa que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristã. Daquilo que a gente falou, o primeiro ensinamento é sempre o cristão, né? É sempre o que vem da maior autoridade moral do planeta, né? Que é o Cristo, e que nos ensinou que além de amar a Deus sobre todas as coisas, é amar ao próximo como a si mesmo, que é fazer para o próximo o que gostaria que te fizesse. Então não precisava nem ser espírita, não é? Para entender isso daí, porque essa lei que está resumida, todos os profetas e tudo mais, quando Jesus falou que reuniu tudo, nessa única frase, ela vem do Cristo e ela está inserida em todas as religiões, né? Fazer ao próximo o que gostaria que te fizesse. Então é muito simples, toda vez que a gente for tomar uma atitude, a gente tem que pensar, eu gostaria que fizesse para mim? Porque sempre será assim, aquilo que a gente fizer para o outro, né? Que demonstrando a nossa atitude vai ser aquilo que a gente gostaria para nós, vai retornar para nós, dentro da lei de causa e efeito. Então nós temos que pensar nisso também, porque se nós formos dar a vazão a uma vingança, a gente vai entrar naquele círculo do ódio que nós já falamos no evangelho anterior, né? E o desencarnado que tem ódio de nós nos influencia, e aí nós que já queremos nos vingar, estamos com sentimentos de vingança, de ódio, desejamos o mal para aquela outra pessoa, que a gente também não gosta, que ainda está encarnado, porque a gente geralmente não gosta de um só não, né? Tem vários na nossa vida, muitas vezes a gente tem relacionamentos às vezes conturbados com várias pessoas. Então fica um influenciando o outro, você faz o mal para o outro quer se vingar, e aí fica nesse círculo. Então alguém tem que parar com isso, e geralmente tem que ser quem dá o primeiro passo, que se insere no aprendizado do Cristo, né? No aprendizado dos ensinamentos dele, e se aprofunda na parte raciocinada da doutrina espírita, que explica para você o porquê, que você tem que fazer esse esforço, né? De deixar as coisas acontecerem com o tempo, de perdoar, de deixar o caminho seguir a sua rota sem querer se vingar, sem querer complicar mais ainda naquela situação que muitas vezes se apresenta na nossa vida, muitas vezes sem a gente correr atrás. Porque dizem que as coisas ruins na nossa vida caem de paraquedas no nosso colo, né? Você nem precisa correr atrás, porque a lei de causa e efeito, ela vai retornar para nós, quer nós queiramos ou não. E aí, se a gente quer melhorar de vida, se a gente quer ter mais paz, mais tranquilidade, a gente tem que ir sabendo aceitar essas situações, porque nós temos um esclarecimento maior. Então, nós não devemos estar com essa vontade de nos vingar, seja de que forma for, né? De praticarmos o mal contra o nosso semelhante, o nosso irmão, mesmo que ele não goste de você, mesmo que ele queira fazer o mal com você, ou que ele já tenha feito. Então, vamos continuar aqui. A vingança é uma inspiração tão funesta que a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, quem se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se qual fera bravia sobre aquele que considera como seu inimigo. Assim que a presença desse último lhe inflame a paixão,
a cólera e o ódio. Então, como a gente sempre tem falado, tudo na nossa vida tem diversos graus, né? Existe aquela maldade extrema, né? Aquele ódio em que a gente chega às vias de fato, que nós, né, cometemos o homicídio, tiramos a vida da pessoa. E existem os graus menores de raiva, de sentimento de ódio, de querer vingar, de querer fazer o mal para outras pessoas. Tudo na vida tem o grau menor da maldade e tem o grau maior da maldade. Então ele está falando aqui que essa vingança, ela é tão funesta que a falsidade e a baixeza são as nossas companheiras, porque nós somos falsos, né? Muitas vezes a gente quer se vingar da pessoa, mas a gente não vai falar para ela isso, né? A gente finge ser amigo, né? E em casos mais sérios, a gente mata, manda matar, manda prejudicar. Mas ele fala de uma outra, mas isso, ainda existe isso? Existe, né? Essas coisas existem, a gente vê na TV, e tem as outras coisas que a gente não fica sabendo, situações que a gente não fica sabendo. Mas ele fala que atualmente existe uma outra forma de vingança que sempre existiu, mas que ela é assim mais sutil, mas que ela também prejudica as pessoas. E ele fala assim, ó, com maior frequência, entretanto, reveste uma aparência hipócrita, dissimulando no mais íntimo do coração os maus sentimentos que o animam. Envereda por caminhos sinuosos, segue na sombra o inimigo desprevenido e aguarda o momento propício para golpeá-lo sem perigo, oculta-se dele, espreitando-o continuamente. Estende-lhe odiosas armadilhas e, quando o oportuno, verte-lhe na taça o veneno. Então ele fala aqui da hipocrisia, né? Que muitas vezes nós temos relacionamentos antipáticos com as pessoas que nos prejudicaram nessa vida ou não, que a gente tem aquela sensação de antipatia, que a gente não gosta da pessoa, e que muitas vezes nós convivemos com elas de uma forma muito falsa, de uma forma hipócrita, e nós temos atitudes que poderiam ser chamadas de vingança íntima, né? De anseio que nós temos de prejudicar, muitas vezes, os irmãos que convivem conosco. Então, nós temos diversos graus. Quando a gente encontra uma pessoa que a gente não suporta, seja de lembranças do passado, ou alguém que a gente tenha lembranças dessa vida que nos prejudicou e nós queremos nos vingar, no grau mais alto a gente fica cego, né? A pessoa quer se vingar, ela fica cega, ela vai matar, ela apronta, assim, ela nem pensa naquilo que ela vai fazer. Mas tem as outras que são sutis, que são hipócritas, que a gente convive com a pessoa, que a gente fica sondando a vida dela, que a gente fica, sabe, muitas vezes fazemos parte do mesmo grupo familiar, ou do grupo de amigos, ou do grupo onde se frequenta, e a gente fica observando, a gente fica, sabe, querendo encontrar um ponto de fraqueza, algo que a gente possa prejudicar, fazer o mal, porque nós temos aquele sentimento que não sei se poderia ser chamado de vingança. Se ela fez um mal nessa vida e você lembra, você pode até querer se vingar. Mas mesmo que seja uma pessoa antipática a você, você quer fazer o mesmo mal. Essa maldade que a gente vem aprendendo no Evangelho aqui, não é? Que a gente tem essa vontade de revidar de acordo com um sentimento que não está agradável a nós. Porque o sentimento de antipatia, ele é relacionado com quem faz o mal pra gente também. Só muda o nível, o grau, né? Mais ódio, menos ódio, certo? Então ele fala aqui numa questão assim, ó. Quando o seu ódio não alcança esses extremos, ataca-o em sua honra e afeições. Jamais recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas a todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Então, muitas vezes, nós temos essas atitudes com as pessoas que nós queremos prejudicar, dissimuladas. Sabe quando você começa a falar mal de alguém? Você fala mal para daquele que você não gosta. Ou que você queira se vingar, ou que você é antipático àquela pessoa. Nós criamos comportamentos e atitudes prejudiciais às pessoas que convivem conosco. Nós criamos situações
perigosas com essas manipulações que nós fazemos, muitas vezes em grupo. Imagine só uma pessoa que você não gosta, que você antipatiza com ela, não gosta, ou ela te fez um mal, ou você tem aquela aversão por ela, dessas que a gente encontra, né, no nosso caminhar da vida, você não gosta da pessoa, e você começa a fazer uma rede de intriga, de insinuação, de crítica, de maledicência, de fofoca. Porque aí você começa a colocar outras pessoas contra aquela que você não gosta. Acontece muito isso nos grupos, né? Isso é inclusive comum em todos os grupos, infelizmente. Você não gosta de uma pessoa, você começa a falar para outras, né? A apontar defeitos, que às vezes nem tem, você até aumenta e inventa, não é assim? Diz que quem conta um conto aumenta um ponto, não é assim o ditado antigo? Então, e a gente começa a colocar para essa pessoa que é do nosso convívio, que muitas vezes é do convívio em comum com a outra, nós colocamos, fazer crítica daquela. Começamos a fazer maledicência dessa aqui, que às vezes até nem conhece aquela, não é? Mas nós queremos prejudicar aquela. Então eu vou começar a fazer com que um monte de gente também seja antipático a ela. Aquela que só conhecia de vista, aquela que só viu uma vez, aquela que nunca viu, aquela que convivia com ela. Então eu começo a fazer essas intrigas e colocar no coração dessas pessoas a antipatia, a maldade referente àquela pessoa que eu não gosto. Isso é maldade, isso é uma vingança íntima, às vezes é até vingança do passado que você não lembra, mas que nessa vida você apenas não simpatiza com aquela pessoa, não gosta, tem aversão, naqueles graus que a gente fala, desde o menor até o maior. E a gente começa a fazer uma rede de intriga, de hipocrisia. Na frente dela a gente sorri, não é? A gente, né, cumprimenta, que bonzinho. Virou as costas, só Deus sabe, né? Que é Deus que está vendo tudo. E muitas vezes as pessoas também estão vendo como que é a sua conduta, porque você começa a influenciá-las. Influenciá-las para que não gostem, para que prejudiquem a outra pessoa, seja de que forma for, no trabalho dela, nas coisas que ela faz, nos relacionamentos dela, né? Então, e isso é uma coisa muito séria, essa questão de nós ficarmos... primeiro que nós influenciamos as pessoas. Tudo que a gente fala, que a gente usa o poder do verbo para falar, nós influenciamos as pessoas. As pessoas muitas vezes se deixam influenciar porque são aquelas pessoas assim que não raciocinam por conta própria. Um falou, ela ouve, gosta de fofocar, gosta de aumentar, gosta dessas intrigas. O ser humano ainda no planeta Terra tem um sério problema de gostar de intriga, né? Tanto que muitas vezes você vê, a gente não gosta de assistir programa elevado, a maioria de nós não gosta de assistir um programa religioso, um programa elevado, a gente gosta de assistir o quê? Tragédia. A gente gosta de assistir um matando o outro, a gente gosta de ver picuinha, a gente gosta de ver intriga, a gente gosta de ver grupos brigando entre si, um falando mais. É isso que a gente quer assistir na TV, não é? Então, aquilo que a gente gosta de fazer demonstra qual é a afinidade que a gente tem e quais são os sentimentos que povoam, em maior grau, a nossa intimidade, né? Então, muitas vezes nós começamos com essa rede de intrigas, falando mal daquela pessoa que a gente não gosta, para esse grupo aqui, e é algo muito sério, sabe por quê? Porque você pode até não gostar daquela pessoa, mas você, influenciando essas outras aqui para não gostar dela também, dentre essas outras aqui, pode existir alguém que não tinha reparado direito naquela pessoa, e que, de repente, o sentimento que brota nela de raiva e de ódio é até maior do que o seu. E essa pessoa com que você sorrateiramente, hipocritamente, né, influenciou para não gostar dela, pode fazer uma coisa muito maior e mais séria contra aquela que você está fazendo fofoca, que você está criticando, que você está insuflando, sabe? Maldade. Então, nós temos que ter muito cuidado com a nossa conduta, com o que a gente fala. Você pode até não gostar da pessoa, mas você não pode ficar colocando outras pessoas no rolo, no seu rolo, por assim dizer. Porque você não gostar de alguém e ela não gostar de você, o rolo é seu. É o nosso rolo, é o meu e o dele. Mas quando você começa a colocar outras pessoas, a situação se agrava para você, inclusive. Porque além de você não estar conseguindo superar o seu sentimento, não está conseguindo, né, enviar prece, porque a gente não aprende que quando a gente não gosta de alguém tem que fazer prece,
né? Que existem várias situações, às vezes a gente não consegue conviver com a pessoa mesmo, né? Às vezes a antipatia é tão grande que é melhor ficar um lá, outro cá. Mas mesmo assim nós não devemos desejar um mal. Nós não devemos prejudicar ou querer se vingar de alguma coisa, porque nós sabemos que vai voltar para nós, a lei de causa e efeito. E ele fala muito do espírito aqui, principalmente, que está inserido nesse estudo mais aprofundado das leis da vida. O espírito ele vai falar aqui no fundo que é inadmissível. Ele tem que fazer um esforço maior. Porque quando ele começa a fazer essa rede de intriga, né, a prejudicar a pessoa, fazendo com que todos também não gostem dela, pode ser que tenha um inimigo dessa pessoa inserido ali e que de repente não tinha nem reparado naquela pessoa de quem você está falando agora. E aí brota um sentimento de ódio nele, uma antipatia maior do que a sua. E às vezes você pode até não fazer uma maldade com ela, mas a outra pessoa que você ajudou a insuflar a maldade, a antipatia, a aversão, pode fazer. Aí você é responsável duas vezes. Pelo fato de você não ter conseguido superar, de ter deixado para lá e de ter ainda insuflado outras pessoas e às vezes uma que tem um sentimento maior de ódio que brota dentro dela. Porque nós nunca sabemos quem são as pessoas com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos lidando. Porque eu costumo dizer que todo ser humano é uma caixinha de surpresa, não é? Você só vai conhecê-lo a fundo quando você passa a conviver mais intimamente com as pessoas. Porque todos nós não mostramos para a sociedade aquilo que nós realmente somos, né? Nós fazemos aquela cara de paisagem, sabe cara de paisagem? Que a gente aqui é bonzinho. Mas todos nós temos, sabe, monstros dentro de nós, sentimentos que vivem querendo colocar a garra para fora. Haja vista a dificuldade que nós temos para perdoar, desde as mínimas coisas, não é? Porque quem consegue perdoar 100% aí, levanta a mão. Eu vou esconder as minhas, porque eu também estou nesse nível que tem as minhas dificuldades. Então, todos nós no planeta Terra, nós temos imensas dificuldades com as nossas emoções. De amar o próximo, né? E de amar os inimigos, então, é bem mais difícil. Mas ele é um exercício que precisa ser feito todo dia. Por isso, orai e vigiai, vigiai e orai. Principalmente para o espírita. Para que ele não agrave muito mais a situação dele, de ficar falando mal, né? E falando de espírita, às vezes até dentro da casa espírita, né? Fala mal de um, fala mal do outro, fala mal daquele, fala mal daquela casa, fala mal... Então nós precisamos ter muito cuidado. Porque nós estamos colocando uma rede de pessoas, né, também fazendo com que fiquem antipáticas àquela que a gente não tem simpatia. E isso agrava muito a nossa situação e, de repente, a gente pode ser responsável por algo mais grave que aconteça, que, de repente, pode não ser você, mas vai ser aquela pessoa que você foi culpado por ter influenciado, né, com a fala, com a fofoca, por assim dizer. E ele fala aqui relacionado a essa outra pessoa que está sendo atacada, né? Que está sendo o alvo da sua maldade. E ele fala aqui assim, ó. Também, quando aquele que é perseguido se apresenta nos ambientes por onde seu sopro envenenado passou, o sopro envenenado é daquele que está falando o mal, né? Que está desejando o mal. Ele espanta-se por encontrar rostos frios, onde reconhecia outrora fisionomias amigas e benevolentes. Fica estupefato quando as mãos que procuraram a sua se recusam agora a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando seus amigos mais caros e seus próximos se desviam e fogem dele. Alguém já passou por essa situação aí? Que de repente você participava de um grupo em comum, né? Com uma pessoa, com várias pessoas, e de repente tem aquela sua antipatia que começa, né, fazer, e você vai num local, chega num local e de repente as pessoas estão te olhando estranho. Será que não tem alguém insuflando, que não falaram? A gente geralmente percebe, né? Quando acontece alguma coisa estranha, aquela pessoa com que você se dava, de repente desapareceu, né? Não quer mais conversar com você. Aquela pessoa que vinha, te abraçava, te sorria, de repente ela fica assim, parece que dura, estática, o abraço é gelado. Às vezes,
e às vezes, na grande maioria das vezes, tem aquele insuflamento da maldade de alguém que é antipático a você, insuflou a maldade e aquela pessoa, né, às vezes mente fraca, que não raciocina por si próprio, que vai na onda, porque a maioria dos habitantes do planeta Terra, tudo vai na onda, né? A gente tem preguiça de raciocinar, tem preguiça de buscar as respostas e o conhecimento por vontade própria. E aí, muitas vezes, esse ser que está sendo prejudicado, que estão falando maledicência dele, que estão insuflando, fazendo com que esse grupo também tenha antipatia por ele, ele se sente deslocado. Então, essa é uma situação muito chata, muito triste, muito anticristã, muito vulgar, né? E não é nem um pouco espírita, que ele fala muito dos espíritas aqui, não é? Então, nós precisamos ter cuidado com isso, porque bobeou a gente já está falando, né? As pessoas que a gente não gosta, a gente quer fazer aquilo que eu já falei, fazer uma rede em volta da gente assim, ó, né? Para que gostem de você, para que não gostem do outro, daquela pessoa que você tem antipatia, ou daquela pessoa, principalmente em casos mais graves, que você quer se vingar. Então, gente, a vingança, ela só vai trazer mal, ela vai trazer mal para quem te prejudicou. Mas se você continuar na mesma onda, continuar pagando a mesma moeda, aquilo vai voltar para você na mesma proporção. Então, de repente, a gente acha que está fazendo alguma coisa, né? Ah, eu vou prejudicar aquele lá porque ele me prejudicou, mas a gente está ficando no mesmo círculo. Aí é como se fosse um bumerangue, sabe? Você joga e volta para você a situação. Você joga e volta. E se a gente está inserido, né, naquela escola de tentarmos nos tornar pessoas melhores, a gente tem que cuidar desse tipo de conduta. A gente tem, porque às vezes nós criamos situações extremamente desastrosas e embaraçosas, né, nos grupos que a gente convive. No grupo familiar, no grupo de amigos, na escola, na faculdade, no centro espírita, no clube, seja onde for, porque onde a gente vive em grupo, sempre a gente tem dificuldade de relacionamento, porque isso é natural. Primeiro que cada um tem um ponto de vista, né, sobre determinada situação. Segundo que nós somos ainda seres com sentimentos ainda animalizados, sentimentos egoístas, né, que temos, damos preferência para a nossa conveniência, para o nosso jeito de ser. E o que a gente acaba esquecendo aí é o respeito. Né? O respeito que cada um é daquela forma e cada um faz aquilo que ela tem que fazer, o que ela acha que está certo, o que ela está errado, porque cada um, ninguém deve satisfação para você. Ninguém vai ter, sabe, que prestar conta para você ou para outra pessoa. A gente só presta conta das nossas atitudes por Cristo. É para Ele que nós vamos prestar conta. Então, você que faz a maldade, você que quer se vingar, você que fez a maldade, que acabou, né, fazendo com que o outro detestasse você, nós temos que quebrar esse círculo. E nós não podemos ficar revidando, pagando a mesma moeda, porque vai ficar sempre voltando para nós. Além de nós estarmos numa atitude totalmente anticristã. E ele vai continuando aqui, ó. Então, ele fica estupefato quando as mãos que procuram a sua se recusam a apertá-la. Enfim, ele sente-se aniquilado quando seus amigos mais caros e seus próximos se desviam e fogem dele. E aí o Espírito continua aqui. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que a pessoa que vai direto ao seu inimigo e o insulta frente a frente. Tá vendo? É pior. Você ficar fazendo essas intrigas, falando mal do fulano, querendo que todo mundo não goste dele, é pior do que você chegar para ele e falar assim, olha, meu amigo, eu não gosto de você, me desculpa. Não gosto, mas eu espero um dia gostar. Juro que eu estou fazendo esforço, eu vou fazer todo o esforço do mundo para gostar de você. Porque, na verdade, é esse o nosso objetivo, né? Então, ele fala aqui que é muito mais feio, 100 vezes pior, você ficar fazendo essa vingancinha, essa baixeza, essa hipocrisia, do que se chegar e falar para a pessoa, eu não gosto de você, mas eu espero um dia gostar. De repente, não é até melhor fazer isso? Você ser franco com a pessoa do que ser falso e fingido? E ficar envolvendo outras pessoas?
Então resolve você com ele. Não vai resolver daquela forma, né? Daquela vingança. Embora que eu falo, que cada ser humano, né, dependendo do nível de compreensão que ele tem da vida, ele vai agir de uma forma diferente. Tem aqueles que não adianta, né? Que vão querer se vingar, que vão querer matar e que, infelizmente, vão continuar nessa roda de ódio, desse vai e vem, encarna, reencarna, encarna, reencarna, nessas situações de ódio, até que um dia vai desaparecer. Porque um dia alguém tem que quebrar, alguém para. Quem estiver sofrendo muito, né, chega no fundo do poço e fala, não, chega, cansei, eu tenho que ter um pouco de paz e de sossego. Porque quando a gente tem inimizade com as pessoas, a gente não tem sossego, a gente não tem paz. Você pode até fingir, mas é aquela coisa que fica te incomodando, sabe? Então a gente merece paz. E para a gente ter essa paz, para a gente ter essa tranquilidade, para a gente fazer mais amigos, porque a gente está aqui, cada oportunidade de reencarnação é para fazermos mais amigos e não inimigos. E muitas vezes a gente fica com aquela inimizade a vida inteira e quando a gente desencarna, se encontra lá no plano espiritual e brigamos por causa de quê? Porque a gente vê que nada do que a gente deu valor, na verdade, nessa vida tem valor. Porque geralmente a gente dá valor para as coisas materiais, não é? Para situações dessa vida aqui, que nada mais são do que exercícios de progresso moral. E aí a gente chega lá no plano espiritual e a gente vê que não valeu de nada, que a gente perdeu as oportunidades, muitas vezes, de estarmos unidos e a gente acabou se afastando, não é? E acabamos ainda influenciando outras pessoas. Então a situação fica muito complicada. Nós precisamos fazer esse esforço. Muitas vezes não é fácil, né? Nós sabemos que tem determinadas situações que a gente não consegue conviver com as pessoas, né? É preciso se afastar por um determinado tempo, é preciso se afastar até por uma determinada vida. A gente vê assim questão, outro dia perguntaram para mim questão de casal, né? A gente conversando com relação aos casamentos e falando assim, puxa vida, mas então eu venho com um compromisso e eu tenho que ficar nesse compromisso, mesmo sofrendo, né? Meu marido me bate, meu marido já tentou me matar, eu tenho que ficar nesse casamento porque eu tenho que resgatar minhas dívidas com ele? Não, não é assim, né? A sua questão do resgate, meu filho, ela vai parar ali, ó, aonde você estiver, a partir do momento que você estiver correndo risco de vida. Porque a prioridade do ser humano é a manutenção da vida. Então, se aquele companheiro, aquela pessoa do seu convívio, né, ela está colocando em risco a sua vida, seja de que forma for, seja de família, até de convivência, seja em trabalho, em grupo, seja o que for, está colocando em risco a sua vida, então, antes que aconteça um mal maior, o mal menor é se afastar. Mas a gente não vai se livrar dessa pessoa para sempre. Nós sabemos que na doutrina espírita nós iremos retornar quantas vezes forem necessárias para que a gente tente refazer os laços de amizade, os laços fraternos que se quebraram em algum ponto da nossa jornada e que gerou essa situação de ódio, de inimizade, que fez que a gente tivesse sentimentos de querer fazer o mal, de querer se vingar. Certo? Então, chega uma hora que determinadas situações não dá. Mesmo. Então a gente adia apenas a convivência com esse ser que é insuportável para nós, né? Porque nós não temos condições de amar. O próprio Evangelho fala assim que o amor ele não vem assim imediatamente. Que a gente tem que ir aprendendo, sabe? O primeiro caminho é suportar a pessoa. Mas mesmo assim nós sabemos que às vezes nem suportar é possível. E isso é real da nossa vida. Às vezes nem suportar determinadas pessoas, né, com um grau tão intenso de aversão é possível. Então, quando começa a haver risco de vida, é óbvio que a gente tem que se afastar, certo? Para o bem de todos. E lá na frente, né, nós não sabemos, às vezes, nessa mesma vida ou em outra, mas às vezes até nessa mesma vida, a gente pode retornar, sabe? Se reencontrar e tentar novamente se harmonizar com os sentimentos. Porque assim, as pessoas mudam. A gente não sabe a hora que isso vai acontecer. Mas todos nós, conforme nós vamos ficando mais experientes, a gente não fala velho, né? Porque velho é o corpo que fica. O espírito fica experiente. Então, e essa experiência, ela vai assim por várias vidas. Mas mesmo numa única encarnação, né? A gente não tem a mesma cabeça
que a gente tinha antigamente. Então, as experiências da vida vão fazendo com que a gente amadureça. E nós vamos percebendo, adquirindo percepções que às vezes a gente não tinha há alguns anos atrás, né? Então, se vocês forem ver, tenho certeza que todo mundo tem isso aqui, né? A gente teve algumas pessoas antipáticas na nossa vida, que a gente às vezes rotulava de que, meu inimigo, não gosta de mim, eu também não gosto dele, aquela coisa toda. E muitas vezes, com o passar dos anos, com a experiência que a gente foi adquirindo, nós nos encontramos com essas pessoas ou convivemos com elas durante um bom tempo e os nossos sentimentos se modificaram. A gente aprendeu a ter mais paciência, nós aprendemos a enxergar algumas qualidades naquela pessoa que a gente tinha antipatia. Passamos a ter simpatia, sabe, até a admirar e nos tornarmos amigos fraternos. Então isso, com certeza, já aconteceu na jornada de muita gente, né? E a gente vê, então, que se nós nos modificamos, muitas vezes, diante de coisas menores, diante das coisas maiores também nós vamos nos modificar. Então, de repente, aquela pessoa que hoje não te suporta, pode ser que amanhã, até na mesma vida, que as coisas mudem. Então, nós temos que deixar o tempo, né, e ir cuidando dessas situações e fazendo a nossa parte. Fazendo, estudando, tentando praticar o bem, fazer melhor, porque Deus cuida de cada um. Nós não temos que ficar preocupados se as pessoas estão com raiva da gente, se estão tentando prejudicar a gente. Nós estamos colocando naquela questão do outro, né? Que de repente ele foi prejudicado por essa rede de fofoca, de intriga e de crítica, e quando ele chega no ambiente está todo mundo olhando torto para ele. São as suas atitudes, as suas ações que vão fazer com que de repente essas pessoas que estão com opinião formada, às vezes por causa de um que fez toda essa rede de intriga, né? Você sabe que toda a verdade, que tudo aparece a seu tempo, certo? Então, assim, o que nós temos que fazer? É fazer prece para essa pessoa que porque geralmente a gente sabe, né, quem são os nossos inimigos, quem são as pessoas antipáticas a nós. Então, a gente sempre tem aprendido o quê? É fazer prece, é desejar o bem. E nós sabemos que a prece é aquela questão, né, que a gente fala sempre, dá aquele exemplo da água límpida, que vai fazer com que aquele barro, que é a maldade impregnada naquela alma que ainda necessita de ter esse tipo de atitude para te prejudicar, então a sua prece em favor dela é que vai diluindo aquela maldade, que vai diluir aquele barro, né? Porque se você, muitas vezes, devolver a maldade para ela, você vai potencializar aquilo de ruim que ela já tem, né? Então, a gente tem que procurar sempre fazer o melhor. E que se nós formos espíritas, então, estivermos inseridos, né, na questão do aprendizado da doutrina espírita, um esforço maior que nós temos que fazer, porque nós conhecemos a lei da vida. E ele continua falando aqui assim, ó. Eliminais, pois, esses costumes próprios da barbárie. Renegai esses hábitos de outras épocas. Todo espírita que atualmente ainda pretendesse ter o direito de se vingar, seria indigno de permanecer na falange que elegeu por lema: fora da caridade não há salvação. Mas não, eu recuso-me a aceitar a simples ideia de que um membro da grande família espírita ouse no futuro ceder ao impulso da vingança em vez de perdoar. Jules Olivier, Paris, 1862. Então, vocês estão vendo a responsabilidade de ser espírita? Porque ele fala aqui para o espírito. E no final, aqui ele está até indignado, porque ele se recusa, né, a aceitar a ideia de que o espírita, que conhece a lei da vida, e ele sabe até o porquê que aquela pessoa não gosta de você, que é antipática e tudo mais, né? Porque você não é vítima, ninguém é vítima, a pessoa não gosta de você, dos dois lados, alguém fez mal para alguém e assim vai na nossa história do passado. Então, o espírita que está inserido, né, no aprendizado, ele fala que não deveria nem fazer parte da falange fora da caridade na salvação, porque é uma caridade que nós temos que fazer com aquelas pessoas que tentam nos prejudicar. Então, os dois lados têm que fazer esse esforço. Aquele que está prejudicando, que está fazendo mal, tem que parar para pensar e mudar as atitudes.
e aquele que está sendo prejudicado, que está recebendo o mal, também tem que parar para pensar e mudar as atitudes, né? E quando nós resolvemos cada um cuidar de si, do seu progresso, de procurar fazer o bem a tudo e a todos, e não se preocupar muitas vezes com o que outras pessoas estão falando, porque às vezes um fala e a gente fica com raiva do que fala da gente. Um quer prejudicar, a gente fica com raiva porque está prejudicando. Então, quando cada um de nós fazer apenas a sua parte, cuidar de si mesmo para o seu progresso moral, né? Para se tornar mais fraterno, se tornar uma pessoa melhor, aí o que vai acontecer? As outras situações, elas vão se dissipando. Porque todo o nosso caminhar vai fazendo aparecer aquilo que nós realmente somos, né? Então, nós temos que realmente nos tornarmos mais fraternos. Respeitar as pessoas, aquilo que elas fazem, aquilo que elas compreendem, aquilo que elas querem fazer. Nós temos que aprender a ter respeito e não a ficar desejando o mal, seja em grau que for, seja naquela vingança de algo muito grave que fizeram para você ou para um ente querido, né? Tudo tem um porquê de que as coisas acontecessem dessa forma. Ou seja, naquele grau menor das picuinhas, das antipatias, de reencontros no nosso dia a dia, nas nossas atividades, e que a gente cria essa rede de intrigas, de fofoca, de maledicência, de maldade, também é algo muito sério, porque você pode estar influenciando uma outra pessoa que, de repente, é um inimigo maior daquele ser, muito maior do que você, e você se torna responsável, além das suas atitudes, pelas atitudes do outro, né, que você insuflou. Então, isso é uma coisa assim muito perigosa. Então, que nós espíritas possamos estar nos aprofundando mais ainda na lição e que possamos exercitar mais fraternidade, mais respeito ao próximo e a todos com que nós convivemos e que iremos conviver. Tá certo? Então, a mensagem de hoje, essa reflexão para todos nós, né? Para que possamos fazer o esforço de melhoria, não desejar mal para ninguém, né? Começando pelo reino mineral, para nada da natureza, nem para os nossos irmãos de relação, e que a gente fique em paz, Jesus nos abençoe, e que continuemos tranquilos, que fiquemos em casa, porque tudo vai passar, porque na vida tudo passa. Vamos fazer a nossa prece? Mestre Jesus, nós agradecemos a oportunidade dessa noite, do aprendizado que tivemos. Pedimos auxílio nosso coração, nossa mente, a assimilarmos o ensinamento, Senhor, para que possamos ter uma conduta mais fraterna, minimizando o ódio, a vingança em nossos corações. Que possamos exercitar a fraternidade, para que possamos também diminuir, Senhor, os sentimentos negativos que ainda temos em nossos corações. Pedimos, amigo querido, que fluidifique a nossa água, colocando nela o remédio necessário à saúde do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, para que possa nos dar força e coragem para levarmos adiante o exercício, Senhor, que tentamos fazer de melhoria íntima, de amor ao próximo. Abençoa a nossa família que se reuniu em torno do Teu Evangelho, todas as famílias de todos os tempos cristãos. Abençoe o nosso país, nosso planeta de expiações e provas, e dá-nos força e coragem para que possamos levar adiante todos os compromissos que assumimos nessa vida. Obrigada, Senhor, pelo vosso amparo de amor e luz, e nos protege hoje e sempre. Que assim seja.